Olá, queridos estudantes, vamos continuar então o nosso vídeo de nomenclatura de química orgânica. Agora vamos entrar numa classe dos compostos carbonilados. Bem, agora vamos ver as cetonas. As cetonas são caracterizadas por ter um carbono fazendo uma dupla com oxigênio, e esse carbono também está ligado a duas cadeias carbônicas, dois grupos alquilas, tá? Isso é importante para diferenciar da próxima classe que a gente vai ver. Esse grupo em vermelho, C dupla O, é chamado de carbonila. Então, o grupo funcional dele é a carbonila. Tá? Então, entre dois grupos alquilas, quando essa carbonila está entre dois grupos alquilas, é o que caracteriza as cetonas. Então, a cetona termina com ona no final, é o que identifica a classe, ona. Então, aqui nós temos 3 carbonos, 1, 2, 3, prop, não tem saturação na cadeia principal, e 2, ona, é a posição da carbonila. Aqui nós temos um fenil como substituinte, e a cadeia principal são esses 2 carbonos. Et, de 2 carbonos, an, que não tem saturação, ona, já que esse é o carbono 1. Esse aqui já é o difenil, e a cadeia principal só tem um carbono, que é o carbono da carbonila. Então, difenil, met, de um carbono, an, não tem como ter saturação, mas mesmo assim se coloca o an, iona, que é a posição do carbono. E temos outros aqui que são como produto natural, né? A carvona, que é do hortelã também, assim como a gente viu o mentol, essa aqui também é presente no hortelã. E aqui um solvente muito utilizado em química orgânica, né? Que é a butanona, é usado como solvente e reagente também. Então, a gente tem but de 4 carbonos, an não tem saturação na cadeia principal, 2 é a posição da carbonila, iona é a indicação da carbonila, da classe das cetonas, tá? Pode ser chamado também de etilmetilcetona, é menos comum, tá? Esse daqui de cima, acetofenona, é o mais comum conhecido, e esse aqui como benzofenona é o mais comum, que é usado como um indicador também, tá? Indicador químico ou também de fragrância também. A propanona, que eu esqueci de falar, é mais popularmente conhecido como a acetona, que é uma substância usada como solvente para retirar esmalte, né? Não confundir acetona, que é um outro nome, um nome mais comum para essa substância, da cetona, que é o nome da classe toda, tá? Não confundir. Agora, os aldeídos é muito parecido e os alunos costumam confundir demais. Ele também tem a carbonila, só que ele está ligado a pelo menos um hidrogênio. Então, nós temos aqui o grupamento carbonila ligado a pelo menos um hidrogênio. Ele pode ter ligado a 2, mas só um já identifica como aldeído. Então, o aldeído ele termina com al no final, tá? A nomenclatura. Mas algumas substâncias mais conhecidas acabam ganhando nomes especiais, como preferencial. Por exemplo, esse aqui é um acetaldeído. Acet é uma outra designação para 2 carbonos, que a gente vai ver mais à frente, tá? Ou etanal, que é um nome mais opaco. Então, et, de 2 carbonos, an, que não tem saturação na cadeia principal, e al, do aldeído. Esse aqui é o benzaldeído, que é o preferencial a esse nome, porque já é mais conhecido, mas ele também pode se chamar de benzeno carboxaldeído. O que é o carboxaldeído? É quando você designa o grupamento aldeído como um substituinte. Isso é menos comum, tá? Então não se apegue muito a isso aqui, não. Ele é presente em amêndoas amargas, tá? O que dá o gosto e o sabor. Aqui nós temos outra fragrância também, e os aldeídos, assim, eles são caracterizados também por estarem presentes em fragrância, estar em substâncias que têm algum odor característico. Normalmente é um aldeído ou um éster, que a gente vai ver mais à frente. Então aqui nós temos ciclopentano carbaldeído. Carbaldeído por quê? Porque o aldeído ele está ligado a um anel. Então, quando o aldeído está ligado ao anel, ele é designado como carbaldeído. Tá? Então, aqui nós temos um outro, né? O cinamaldeído, que é o da canela. Já é um nome que não segue a nomenclatura IUPAC, né? Ele tem esse nome do cinâmico, né? Do própria planta, né? Então, cinamaldeído. E o formaldeído, ou conhecido
que é o nosso famoso formol também, né? Contém também esse formaldeído. Ele tem hidrogênio dos dois lados, ou ele é o metanal, que mete de um carbono, não tem saturação, só tem um, e al, porque é um aldeído, usado como desinfetante, também naqueles processos de tratamento capilar. Agora vamos ver a classe das nitrilas ou cianetos. As nitrilas ou cianetos são caracterizados por possuir um grupamento ciano. Esse grupamento ele possui um carbono, o qual pertence à cadeia principal, ligado através de uma ligação tripla ao nitrogênio. Tem que tomar cuidado com isociano, onde o nitrogênio está trocado de posição com o carbono, ou seja, o carbono não está ligado diretamente ao restante da cadeia principal nesse caso. Muito cuidado para não confundir, então, cianetos ou nitrilas com os isocianetos, embora nós não veremos esse tipo de classe. Os próximos são os tióis, conhecido como mercaptana, e tióteres, conhecido como sulfetos. Os principais representantes, alguns mais conhecidos, né, começando pelos tióis, os quais são uma classe que possui um grupo SH ligado à cadeia carbônica, eles são caracterizados por ter odores desagradáveis. Aqui nós temos o etano, tiol. A nomenclatura é muito parecida com a dos álcools. No exemplo aqui mostrado, et, de 2 carbonos, indica o tamanho da cadeia principal. An indica se tem saturação. O O é um conector, para não ficar o N com o T, duas consoantes, então sempre tem um conector, como nós vimos antes. E o tiol é a terminação que caracteriza as mercaptanas. Esse exemplo é um tiol utilizado como aditivo de gás natural, botijão de cozinha, para detectarmos quando há um vazamento de gás, já que o butano é inodoro, ou seja, não tem cheiro. Logo abaixo nós temos um que dá o odor da cebola. Prop, 3 carbonos, An não tem saturação na cadeia principal, o O, que é o conector, e o tiol está na posição 1. Né? Então, no carbono que leva o grupo funcional, tem que ter a menor numeração. Embaixo nós temos aquele odor desagradável dos gambás, que é usado para defesa. Né? Então, ele tem 4 carbonos na cadeia principal, but, não tem saturação, An, e tem uma metila na posição 3. 3-metilbutano, o O conector, tiol na posição 1. Logo, esse é o carbono 1. Aqui ao lado nós temos um que é usado como reagente, tiofenol, que é muito similar ao nosso fenol, né? A classe dos fenóis, só que aqui no caso é um SH ao invés de um OH. Esse também pode ser chamado de benzeno-tiol. Aqui ao lado já começamos a ver os tioéteres. Esse exemplo específico é um agente químico, né? Conhecido como gás mostarda, muito usado em guerra. Já foi usado em guerras, hoje é proibido. Então, o enxofre pode ser indicado como sulfanil ou como sulfeto. Né? A gente vai ver essas duas nomenclaturas mais acima. Tá? No exemplo aqui, nós temos o sulfeto de bis, porque significa 2-cloroetila. Ou seja, nós temos 2-cloroetila, já que a posição 1 sempre é próxima ao enxofre, ligados ao sulfeto. E acima nós temos um exemplo mais simples, que pode ter duas nomenclaturas também. Na verdade, nesse exemplo, pode ter até 3, né? Sendo que a preferencial seria a primeira, onde o enxofre é designado como sulfanil. Como em português nós temos que botar 2 S, né? Então, et de 2 carbonos, An de insaturação, O é o conector, sulfanil. Esse é um substituinte. E a cadeia principal vai ter o nome do hidrocarboneto normal. Então, etano. Dependendo do tamanho da cadeia, a maior cadeia vai ser a principal e vai ganhar o nome como se fosse hidrocarboneto. A menor cadeia vai ganhar a nomenclatura como se fosse substituinte, assim como nós vimos nos éteres. Também o sulfonil pode ser substituído por tio. Tio é um indicativo de enxofre também. Aqui etil, tio e o etano como cadeia principal. Ou, como aqui são duas cadeias iguais, sulfeto de dietila. O grupamento 2
tióis se chama sulfidrila, grupamento sulfidrila, enquanto os do tioéteres são chamados de enxofre entre alquilas. Até mais, se cuidem, um abraço. A nitrila, elas são caracterizadas por ter um grupamento ciano, né? O grupamento ciano é um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Então a acetonitrila ou etanonitrila é um tipo de solvente. É um solvente utilizado muito em laboratório, assim como o DMF que nós vimos anteriormente, o acetato de etila também. Como vocês viram anteriormente em ácidos graxos, acete é sinônimo de ete, de 2 carbonos. Então aqui tem o aceto, para não ficar o T com N, eles botam o O, acetonitrila. Da mesma forma aqui embaixo, et, an. Por que an? Porque não tem saturação entre carbonos da cadeia. Então, et, an, o nitrila, ou, menos comum, cianeto de metila. Aqui nós temos outros polímeros também que têm grupos ciano. Por exemplo, o orlon, que é um tipo de tecido, que é uma poli, ou seja, muitos, né? Acrilo nitrila. Acrilo porque ele vem de um grupo chamado acrilato. Então, e nitrila. Aqui nós temos outro, por exemplo, pente 4-enonitrila, e é importante salientar que o carbono da nitrila ele vai ganhar o número 1, já que é o carbono do grupo funcional. Tá? Então ele ganha 1, 2, 3, 4. Então, pente, né, já que tem 5 carbonos, e na posição 4 tem uma dupla. Então, 4 em o O, né, enonitrila. Formonitrila, ou met, só tem um carbono, an, não tem insaturação, nem tem como ter, né? Não tem mais carbono, O nitrila, ou cianeto de hidrogênio. E esse aqui que é o acrilonitrila, que é o substrato que dá origem ao polímero do Orlon. Tá? Esse substrato aqui, acrilonitrila, ou propienonitrila, já que tem 3 carbonos, prop, en, poderia até indicar aqui a posição 2 do en, 2 em, o nitrila, que é um agente de polimerização para fazer justamente o Orlon aqui em cima. Tá? Observe também que as nitrilas podem ser chamadas de nitrila ou cianeto, dependendo da visão de nomenclatura que você quer dar para a estrutura. Aqui nós podemos chamar de cianeto de metila ou etanonitrila. Lembrando que o termo cianeto já engloba um carbono, por isso que aqui ficou cianeto de metila, porque você só considera então o segundo carbono. Diferentemente quando você chama de nitrila, que você considera os 2 carbonos para dar o nome. Então, et, já de 2 carbonos, tá? Isso é importante você perceber essa situação. É importante você perceber essa diferença, como aqui embaixo, cianeto de hidrogênio, né? E aqui ele dá metanonitrila, ou seja, o cianeto já conta com o carbono.